Olá pessoal, vamos agora iniciar nossa aula de número 2, né, referente a essa disciplina de literatura infantil. Vamos voltar lá aos nossos slides, tá bom? Pessoal, nós vamos iniciar nossa aula de número 2, como eu falei, e nós vamos acelerar um pouco mais a questão dos slides, né, por conta que nós temos muita coisa para falar, tá bom? Então, nós vamos estar passando mais rápido os slides, certo? Vamos lá. Uma obra é clássica e referência em qualquer época quando desperta as principais emoções humanas, né? O que os pequenos mais temem na infância. Então, assim, nós falamos isso no slide passado, no caso, a separação dos pais. E esse drama existencial aparece logo no começo de muitas histórias consideradas referência na literatura infantil. Então, assim, a gente percebe que os contos trabalham muito em relação a essa questão de alguma coisa que os pequenos temem, né? Nós falamos no slide na aula anterior. E para Bethlen, a agressividade e o descontentamento com os irmãos, mães e pais são vivenciados na fantasia dos contos também. O medo da rejeição é trabalhado em João e Maria e a rivalidade, né, entre irmãos em Cinderela e a separação entre crianças e os pais em Rapunzel e o Patinho Feio. Então, assim, essas realidades é trabalhado na educação infantil, dentro da literatura infantil, né? Por conta que precisa ser trabalhado esses pontos. Então, assim, essas questãozinhas trazem muito os contos, como esse que eu falei, João e Maria, Cinderela, Rapunzel, né, o Patinho Feio. Então, assim, são coisas que são importantes e são tratados, né, retratados através de contos infantis para que seja uma forma de linguagem que as crianças entendam, né, entendam e passem a modificar as suas atitudes, né. A leitura das histórias no passado tinha mais um propósito muito claro: apontar padrões sociais para as crianças. O objetivo das moças ingênuas era encontrar um príncipe, como mostrado em A Bela Adormecida e Cinderela, em A Polegarzinho de Anderson e a recompensa final da protagonista, né? Dedolina também era o casamento. Então, assim, a gente vê muitas questões dos padrões sociais também sendo retratado na literatura infantil. Essa questão da ingenuidade, né, que é algo que é normal para as crianças, né, que é vivido nas crianças e também muito trabalhado também através da literatura infantil. Já garotas desobedientes, como Chapeuzinho Vermelho, deparavam com muitas situações dramáticas, como enfrentar o lobo mau. Essa história tinha forte caráter moral na sociedade rural do século XVII. Camponesas não deviam dar sozinhas. Isso mostra como os contos serviam também para instruir, mais que divertir. Lembra que na aula passada, no slide anterior, eu falei sobre essa questão, né? Que as histórias eram realmente vividas no passado, né? E que os autores, os estudiosos, ficavam ouvindo as conversas, né, das pessoas mais experientes e ali eles iam anotando e construindo as histórias. E a Chapeuzinho Vermelho também vai falar dessa questão da desobediência, porque a mãe dela pediu para ir para um caminho, né? E ela fez um atalho e lá enfrentou o lobo mau, né? Então, assim, e isso realmente acontecia em relação às camponesas. Era perigoso andar sozinho, então servia para elas instruir também. E ainda hoje continua nós trabalhando, né, para alertar em relação ao medo, à obediência e a outros pontos que também são retratados através dessa história.
Quando se pensa na literatura infantil brasileira, imediatamente surgem nomes como o de Monteiro Lobato, Ana Maria Machado, Lígia Borjunga, né? Ziraldo, Elvira Vigna, Silvia, Otton, né? Bartolomeu Campos, Queiroz, entre outros, que vincula essas suas obras ideias engraçadas ideias engraçadas e bem-humoradas recriam situações inusitadas e absurdas que não só divertem o leitor, mas também o leva a refletir sobre a realidade que o cerca. Os escritores procuram estabelecer entre o leitor e o texto uma relação prazerosa de cumplicidade, né? Então, assim, nós vemos que só um minutinho. Nós vemos que esses, não só os autores não brasileiros, mas a literatura brasileira, ela traz muitos nomes fortes aí, né, nesse meio e com ideias bem engraçadas, como a gente leu, e bem humoradas, que também recriam situações, né, inusitadas e absurdas. E que fazem também, e nos leva a refletir sobre a realidade, né, que os cerca. E eles escrevem para a criança pensando na criança, tentando uma comunicação com ela. Então, assim, esses escritores brasileiros, eles escrevem, eles estabelecem, né, essa relação entre o leitor e o autor, né, o escritor, e também procura sempre trazer essa comunicação entre as crianças, de forma que realmente ela compreenda. Quando uma história é boa, ela pode fazer a criança viver outra vida, né? Ou seja, a vida da personagem, da história, e usando a imaginação, a criança vai viajando, relembrando sua realidade pelo imaginário, pela fantasia. Quem não já se imaginou uma princesa, né? Um príncipe? Quem nunca se imaginou num castelo, naquela abóbora que vira aquela carruagem que vai levar a Cinderela até o palácio? Então, assim, essas histórias infantis, elas realmente nos levam a fazer uma viagem pelo imaginário, né? Pela fantasia. Então, assim, um dos pontos também da literatura infantil é nos fazer essa imaginação, né? Da fantasia, viver e viajar pelo mundo do pensamento, pelo mundo da imaginação, né? Do mundo, como é que eu posso dizer, o mundo fantástico que os contos nos traz. E a literatura infantil, propriamente dita, partiu do livro escolar, no livro útil e funcional de objeto eminentemente didático. Então, esse autor vai falar que a literatura propriamente partiu, né, do livro escolar. Antigamente, os livros de história infantis eram usados como pretexto para ensinar os outros pontos da matéria e eram produzidos especialmente para as escolas. Muitos valores da sociedade foram passados adiante através dos livros infantis, mas a autêntica literatura infantil não deve ser feita essencialmente com intenção pedagógica ou didática. O importante é trabalhar o imaginário da criança, né? O imaginário e a fantasia. Então a gente percebe que a literatura ela vai muito além de uma intenção pedagógica ou didática. Eu vou ler porque eu preciso ler. Eu vou ler porque eu preciso trabalhar a oralidade, o conceito de algo. Não, é importante trabalhar essa literatura infantil para estimular o imaginário e a fantasia das nossas crianças. A importância da literatura na educação infantil. Vamos ver um pouquinho dessa importância.
Ao longo dos anos, a educação preocupa-se em contribuir para a formação de um indivíduo crítico, né, responsável e atuante na sociedade. Então, assim, a formação, a educação vem sempre tendo essa preocupação em construir no ser humano, no aluno, nas crianças, essa contribuição de um indivíduo se tornar um indivíduo crítico, né, responsável e também que seja atuante na nossa sociedade. Isso porque se vive em uma sociedade onde as trocas sociais acontecem rapidamente, seja através da leitura, da escrita, da linguagem oral ou visual. Então, as coisas se modificam muito rápido. E esse nosso aluno, essa nossa criança, ao crescer, ele precisa também contribuir, né, de forma responsável para essa sociedade, para essa comunidade, né, onde ele vive e também até mesmo alcançar outros mais, né? A educação infantil é uma fase ideal para a formação do interesse pela leitura. Pois nessa fase são formados os hábitos da criança. Percebe que através da leitura nós podemos estar trabalhando a formação dos hábitos da criança. A escola de educação infantil são um local onde as crianças interagem socialmente, né? Recebendo influências socioculturais para o desenvolvimento da aprendizagem. Ela se desenvolve, como eu já falei no outro slide, nas outras aulas, né, que se refere à educação infantil, se desenvolve na interação com o outro, na interação com a criança, com ela mesma, com o objeto, né, com os professores, com os demais profissionais de educação, com a cultura da sua cidade, tudo que está em volta dela está trabalhando para o desenvolvimento da sua aprendizagem. E a oralidade é muito importante na educação infantil, enriquecendo a comunicação e a expressão, uma vez que as crianças fazem uso da linguagem a todo momento. Esta ajuda a favorecer a interação social. Então, a oralidade é mais do que importante, né? É essencial e enriquecedor. Por quê? Porque através da comunicação ela vai, através da oralidade, melhor dizendo, ela vai aumentando a sua comunicação, né? Vai melhorando o seu vocabulário, vai melhorando a expressão dela consigo mesma e com os outros, né? Então, assim, e a criança a todo momento precisa ser estimulada essa questão da oralidade. Nas contação de história, né, na chamadinha, na roda de conversa. Então, assim, não só no momento da contação de história, mas a todo momento, nós, enquanto professor de educação infantil, precisamos estar estimulando esse nosso aluno, essa nossa criança está falando, né, está se expressando, porque com isso vai fortalecer, né, e favorecer a questão da interação social. Nesse sentido, o papel do educador é assumir um compromisso com o livro, criando o hábito de contar a história e despertando curiosidade nas crianças para que criem suas hipóteses, né? Segundo o referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, RCNE. Então, assim, essa fala vem no referencial, né? Mas também na BNCC, que a gente muito fala enquanto professor de educação infantil. E esse papel, né, para nós, educador, também, de assumir esse compromisso, criando na criança esse hábito de curiosidade, de leitura, né, para que elas possam criar suas próprias hipóteses, as suas próprias ideias em relação às histórias, fazer comparação com a sua realidade, com o lugar onde ela vive. É na interação social que as crianças são inseridas na linguagem, partilhando significados e sendo significados
pelo outro, né? A leitura é um estímulo para desenvolver a capacidade crítica de interpretação e interação social, oferecendo assim um contato com o seu mundo imaginário. Tudo que a criança vê, que a criança toca, que a criança visualiza, faz parte desse mundo dela. E essa leitura de mundo vai contribuir para a interpretação e interação social, né? De uma capacidade, uma construção de uma capacidade crítica dessas crianças. E a leitura é um grande estímulo para desenvolver essa capacidade na criança. E nós, enquanto professor, como falou no slide passado, né, anterior, melhor dizendo, nós somos responsáveis por estar estimulando esses hábitos na nossa criança através da leitura. E tem até um ditado popular que diz assim: quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Então, assim, eu, enquanto professor, tenho que estar estimulando a minha criança esse hábito de leitura. É nessa fase que todos os hábitos se formam. Por isso, a importância de formar leitores desde pequeno. Então, assim, esse autor também vai reforçar aqui, porque é nessa fase da educação infantil que é constituído esse hábito de leitura, né? Desde cedo. Então, se eu não leio para minha criança, se ele não é estimulado, o adolescente, a criança de 6 anos, a partir que ele adquire a leitura, se ele não cria esse hábito, ele também vai ter dificuldade de criar lá quando adultos, porque não foi trabalhado, não criou esse gosto quando ele era pequeno, né? As histórias infantis nos levam para um mundo imaginário, no qual as crianças sentem medo, se consolam, relacionam com o real, imaginário, despertam curiosidades, acreditam nas histórias porque a visão de mundo aí apresentada está de acordo com a sua. É de grande importância que o trabalho do hábito pela leitura seja incentivado também em casa. Desde o berço, a criança escuta a mãe cantando e balançando ou contando histórias antigas. Com isso, a criança aprende a gostar do livro pelo afeto, sendo por meio deste que a criança aprende e desenvolve. Então, quando a gente trabalha na sala de aula essa questão da leitura, quando nós estimulamos esse mundo imaginário, no qual as crianças sentem medo, né? Elas se relacionam também, é importante trabalhar a curiosidade, acreditar nas histórias. Então é interessante que nós, enquanto professores, também fale dessa importância para os pais, né, de também estar lendo em casa. Porque muitos pais, eles têm essa consciência, né, e ajudam sim as crianças melhor em casa, nesse mundo de leitor, mas outras já não sentem a mesma necessidade, né? Então é interessante para mim, enquanto professor, estar falando essa importância, né, que a criança desenvolve, sem falar que ela trabalha esse imaginário da criança, né? E na visão de mundo que é representada ali de acordo com a sua. Segundo Pinto, citado por Rufino e Gomes, contação de história influi em todos os aspectos da educação da criança. Na afetividade, desperta a sensibilidade, o amor à leitura, né? Na afetividade, desperta a sensibilidade e o amor à leitura. Na compreensão, desenvolve o automatismo, né, da leitura rápida e a compreensão de texto. Na inteligência, desenvolve o quê? A aprendizagem de termos e conceitos e a aprendizagem intelectual. Então, assim, a leitura é muito mais rica do que somente aprender, ouvir uma contação de história. Vai trabalhar a afetividade, vai desenvolver a questão da compreensão, né? Da leitura, a compreensão de texto, a inteligência, também os conceitos intelectuais também vai trabalhar. E também, sem falar, vai trabalhar a questão de vocabulário, né? A questão de concentração da criança, que quando a gente lê, precisa compreender, ter aquela atenção para ela poder se situar e se encontrar ali, né? Então, trabalha muita coisa. Então, vale muito a pena
está trabalhando essa questão com a criança. A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa. É importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias, pois é através dos livros e contos infantis que a criança enfoca a importância de ouvir, contar e recontar. De acordo com Abramovich, em 2009, escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão de mundo. Veja quanto é importante esse ato da leitura, né? Não só de contar, né? Mas também de escutá-las. Porque para ser um leitor, eu também preciso ouvir. E isso vai despertar esse caminho infinito da compreensão de mundo. E é importante para a formação de qualquer criança ouvir e ouvir muitas histórias, né? Que através da história ele faz uma viagem pelo mundo, conhece o mundo inteiro dentro da sala de aula, dentro de sua casa, através de um livro, né? Através de imagens, através de observações, né? De histórias, de folhear, mas também que vai contribuir para que ela também desperte esse gosto, né? Para grande descoberta e compreensão de mundo. E através da literatura, que é o caminho, também vai desenvolver a imaginação e a emoção. E o quanto que é prazeroso essa leitura, né? Com as crianças. Aqui, incentivar a formação do hábito da leitura na idade em que todos os hábitos se formam, na infância, é muito importante. Nesse sentido, a literatura infantil é uma peça fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social da criança, sendo que cada criança é um ser particular, cada um possui suas dificuldades e limitações, exercendo papel essencial na aprendizagem. Então, assim, esse momento de educação infantil, essa fase, é essencial para nós estarmos aperfeiçoando esse gosto pela leitura, está estimulando, e também as crianças maiorzinhas também, do ensino fundamental, que ele sai da educação infantil com 5 aninhos, 6 aninhos, então assim, ele já chega no primeiro ano já entusiasmado para aprender a ler. Então nesse momento de aprender a ler, nós podemos já estar incluindo esse livro, né, essa contação de histórias, está compartilhando, criando histórias. Então, assim, é interessante demais que faça essa questão da leitura, né? E a criança incorpora na história e traz para a sua vida. Então, assim, além de ouvir, ela também faz comparação com a sua vida. E é característica dos contos de fada colocar um dilema existencial de forma breve e categórica. Isto permite que a criança aprender o problema em sua forma mais essência, né? De sua forma mais essência. Onde um trama mais complexo confundiria o assunto para ela. No caso, o conto de fadas simplifica com as situações. Suas figuras são emboçadas claramente e detalhes a menos que muito importantes são eliminados. Todos os personagens são mais típicos do que únicos, né? Então, assim, na educação infantil, na literatura infantil, eu posso trabalhar a questão do conceito, como eu falei antes, né? Da ingenuidade. Eu posso trabalhar em relação à característica, no caso do estranho, no caso da Chapeuzinho Vermelho, né? Em relação a falar com o estranho, ela falou com o lobo. Eu trabalho também a questão da memória, a ideologia, no caso do conjunto de crenças, né? E Charles Perrault transforma a obra em literatura, as obras literárias a partir do conto,
dos contos, de histórias que realmente aconteceu através de ouvir o povo, né, como eu falei, na corte. Então, assim, ele retrata assuntos importantes que é contado de uma forma mais tranquila. E às vezes, Charles às vezes trazia até da uma forma como ele ouvia, mas já os irmãos Grimm, ele não, ele já fazia uma outra releitura, né? Já preparava mais conforme o entendimento das crianças. Então, assim, a orientação, no caso da Chapeuzinho Vermelho em relação aos irmãos Grimm, é para que ela não falar com estranhos, né? Porque no caso, a crença que orienta uma ação. Então, é interessante que trabalha um ponto positivo, né? Um ponto que precisa ser trabalhado, mas de uma forma interessante, que é a leitura, né? No caso, a história da Chapeuzinho Vermelho. Também, no quadro ideológico, vai falar que orienta as relações entre o adulto e a criança, né? Dessa questão da observação. E alguns contos também de fadas, né? Que nascia nessa época lá com Charles Perrault, que era os contos da Mamãe Gansa, Barba Azul, O Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho e contos de terror. Então, todos esses também trazem histórias de dramas, né, tramas nessa complexa mundo dos contos de fadas. E os irmãos Grimm, eles também eram estudiosos, né, da língua, como já falei, da língua alemã, e colecionadores de histórias. Eles fizeram diversas histórias, pesquisas, né, em busca de mitos, lendas, superstições. Então, assim, e eles coletavam essas histórias na boca dos humildes, né, na boca das pessoas mais simples, né? E assim ele construiu grandes contos como o Branca de Neve, João e Maria, Cinderela, Rapunzel, né? Que vai trabalhar muitos conceitos em relação o conceito, no caso de a Branca de Neve, né? Que é o conceito da gula, não, eu estou me equivocando aqui. Tem uma dessas histórias que trabalha o conceito da gula, né? No caso da inveja. A da Rapunzel mesmo, porque a mãe dela, que tem um desejo, né? O desejo de comer a maçã, que estava no castelo, na casa da bruxa, e a bruxa, o pai da Rapunzel, entra para pegar as frutas, aí a bruxa pega ele e ele conta a história que estava pegando a fruta para a mulher dele que estava grávida, e a bruxa faz ele prometer que só vai ser liberto se ele levar a criança para ela. E aí a criança nasce e o pai leva a Rapunzel para a bruxa põe num castelo, né? E aí assim ela cresce o cabelo e aí você sabe dessa história. Então, assim, um dos conceitos que é trabalhada a gula, a questão da inveja também, que às vezes o canteiro do vizinho é mais bonito que o meu, o jardim do vizinho é mais bonito que o meu, a questão do roubo, que o pai dela entrou, né? Pulou a cerca, o muro para pegar as frutas que não era dele. Então, assim, trabalha a questão da ideologia, que a Rapunzel ficou presa no castelo. Então, assim, veja quantas questões é trabalhado nessa história, né? Nos contos. Da mesma forma, Branca de Neve, da mesma forma, João e Maria, que ficam perdidos, né? Vai retratar a questão da situação da sua família. Então, assim, as histórias por trás sempre traz muitas coisas, que são os contos, né? Muitas situações que simplifica, na verdade, os detalhes, né? E que não são também menos importantes, eles são importantes e precisam ser trabalhados, né? E a criança vai entender
que é uma forma que ela entende, né? Assim, os contos de fadas proporcionam diversos sentimentos na criança, como fantasia também, medo, alegria e tristeza, sendo de grande importância inserir na educação infantil, pois é onde se inicia o caminho para a leitura. Contudo, educar é uma tarefa que exige muita responsabilidade. Nesse sentido, é essencial para uma boa formação que a criança seja estimulada a ler. Por isso, é importante entender como se dá o processo de formação da leitura, pois pais e docentes precisam saber como pode estimular esse processo, que será significativo por toda a vida. A influência dos pais na formação de leitores. Os pais são grandes incentivadores da formação dos hábitos da criança. Por isso, sua influência sobre esse hábito é de grande importância, pois estarão presentes desde a infância até a velhice, além do contato com o livro e a rica aprendizagem, daí surge o gosto pela leitura. Então, é importante, né? Nós sempre estamos falando do meu papel enquanto professor, saber dessa necessidade, da importância da leitura nesse mundo da educação infantil, assim como o ensino fundamental também, e também está estimulando nos pais, né, esse valor, né, significativo por toda a vida da criança, né, e quanto ele vai contribuir com a leitura, com a formação de bons leitores. A compreensão e sentido daquilo que o cerca inicia-se quando bebê. Nos primeiros contatos com o mundo, os sons, os odores, o toque, o paladar, estes já são os primeiros passos para a criança aprender a ler. No entanto, esta é uma atividade que implica não somente na decodificação de símbolos. Ela envolve uma série de estratégias que permite ao indivíduo compreender o que lê. Nesse sentido, relata os parâmetros curriculares nacionais. Então, os parâmetros vai falar sobre a questão dos sons, os odores, o toque, né? O paladar. Então, esses passos são os primeiros para a criança aprender a ler, porque ela aprende a ler os sons, a ouvir, né? Sentir os odores, o toque, o gosto, né? O gosto dos alimentos, e não só a partir da decodificação de símbolo, mas também aprender a ler a partir dessa experimentação, né? A partir dessa experiência que ela tem com o contato com o livro, com os objetos, com os materiais, né? Com as frutas, os sons, os instrumentos, e tudo isso vai aprimorar a compreensão e o sentido daquilo que o cerca, tá bom? E lembrando que inicia-se desde bebê, né? Que na educação infantil nós trabalhamos, melhor dizendo, da criança de 0, né, até 5 anos e 11 meses. Então, as crianças são muito pequenas e elas, já é interessante que hoje o livro, já vem livro comestível, né? Livro que a criança pode pôr na boca, que não vai rasgar. Então, é um material já mais bem elaborado, né? Para a criança ter realmente esse contato e vivência, né? Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar dentre os trechos que circulam socialmente aqueles que podem atender à sua necessidade, que consegue utilizar a estratégia de leitura adequada para abordá-los, de forma a entender a sua necessidade. As crianças precisam ser incentivadas quanto mais cedo melhor, para poder despertar a imaginação, a criatividade, a análise, senso crítico e poder de argumentação, pois os livros são ferramentas do conhecimento. Então, quando o leitor ele sabe o que ele quer, né? Ele tem essas ferramentas, ele vai procurar uns livros que realmente são importantes, né? Ele vai saber selecionar entre os trechos, né? Aqueles que vão atender à sua necessidade, aqueles que ele consegue utilizar como estratégias, né? Para atender à sua necessidade. Então, sim, precisa, sim, mais uma vez, nós estamos fortalecendo e
estimulando a criança esse senso crítico, tá bom? De argumentação para esse mundo do conhecimento. Ao ter contato com os livros, a criança estreita os laços familiares e cria-se um momento de proximidade. Então, esse autor também vai falar sobre isso, né? Que não se ensina uma criança a ler, é ela quem se ensina a ler com a nossa ajuda. Olha só, e a de seus colegas e dos diversos instrumentos da aula, mas também a dos pais e de todos os leitores encontrados. Então, a criança, com a leitura, vai estreitar, né, esses laços familiares e vai criar mais um momento de proximidade. Porque, como fala aqui, não se ensina uma criança a ler. É ela mesma quem se lê, quem ensina a ler com a nossa ajuda. Então, assim, nós acaba nos ajudando essa criança a ler através dos diversos instrumentos, né, da aula. Então, através dos brinquedos, através do ambiente bem elaborado, né, através dos materiais, dos instrumentos. Então, tudo isso vai facilitar para essa leitura seja efetivada na vida das nossas crianças. Aqui, de acordo com os autores, pesquisadores e dos resultados obtidos, pode-se constatar que a contação de história contribui para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, despertando a criatividade, imaginação e curiosidade de forma mais prazerosa. Contudo, é importante desenvolver o hábito pela leitura constantemente neste estudo. Constatou-se que os pais sempre contam história para os seus filhos, e que as professoras estimulam cotidianamente esse ato, contando histórias e mandando livros para casa. Então, gente, quando eu, professora, né, envio livros para casa, para as crianças, eu estou estimulando essa questão, né, e inserindo também os pais no ambiente escolar. Então, é muito importante estar reforçando e lembrando que nos é indicado que trabalhar todos os dias a leitura, todos os dias a música, né? A brincadeira com as crianças, porque é dessa forma que elas vão se desenvolver e também crescendo o seu conhecimento a cada dia, né? E voltando lá a questão do Hans Christian, ele é o pai da literatura infantil, como eu já falei antes, né? E ele, além de coletar histórias da memória popular, também criou outras histórias para crianças, trazendo conflitos emocionais, história de extrema sensibilidade, como o Patinho Feio, o Soldadinho de Chumbo, a Pequena Sereia e Ariel. Então, existem muitas formas de trabalhar a criança em relação a esses medos, né? E eu posso estar incluindo esses contos no dia a dia para as nossas crianças. E conforme você vai trabalhando, você vai descobrindo essa questão, a necessidade dessas crianças, né? Igual tá trabalhando os conceitos de amor, de renúncia, sacrifício, sofrimento. Então, assim, é interessante e precisa ser trabalhado com as nossas crianças, né? Também trabalhar os mitos, né? Reforçando sempre uma noção de fidelidade, um espírito, perdão, de fidelidade, né? Então, tá sempre reforçando essa questão que é preciso, né? Tá trabalhando esses pontos com nossas crianças. E também Antônio Cândido, né? Ele vai falar que a literatura possui funções importantes para a humanidade. Em primeiro lugar, 3 pontos que ele fala. Em primeiro lugar, elemento essencial na composição da personalidade. Então, a literatura, ela é essencial na composição da nossa personalidade, como eu já li aqui nos slides passados. E essa formação é construída desde o bebê. Então, eu preciso estar
estar lendo para minha criança, né? Que eu vou contribuir com com a composição da personalidade dela. E também, em segundo lugar, ela fornece elementos para o conhecimento. E terceiro, o conhecimento do mundo e do próprio ser, do seu próprio ser, né? Então, assim, eu preciso estar me apropriando da leitura, porque vai fornecer elementos para o meu conhecimento de mundo, tá bom? E também vai abastecer o ser humano com a sua necessidade de fantasia, né? De assistir um filme, um teatro. Então, tudo isso é incentivado através da função da leitura para nós, enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto criança. E de que maneira, gente, que que a fantasia, que a literatura infantil pode contribuir para essa formação das pessoas? O que vocês acham, né? Como nós podemos estar contribuindo? Então, para essa aula, nós vamos ficar com essa pergunta e eu vou, agora há pouco, passar a proposta de atividades para vocês, tá bom? Então, assim, vou deixar essa pergunta no ar, de que maneira, né, nós podemos estar contribuindo com a literatura para a fantasia, formação das pessoas, tá bom? Bem, pessoal, nós chegamos agora ao final dessa aula, né, de número 2, que é sobre literatura infantil. E a proposta de hoje para vocês, dessa disciplina vocês vão escolher um desses contos, né, que nós falamos aí no decorrer da aula, vão realizar uma dramatização, tá? Com caracterização, gravar um vídeo curto para nós e nos enviar como proposta de avaliação. E também vão responder a essa pergunta que eu fiz agora há pouco. De que maneira a fantasia presente na literatura pode contribuir para a formação de pessoas, né? Vocês vão responder e no final do videozinho de vocês vão responder para mim, para nós, essa pergunta, tá? E lembrando que é interessante preparar todo um cenário, né? Porque tudo isso contribui para a consideração da criança, você conseguir chamar a atenção da criança, tá bom? Então façam uma bela caracterização, podem escolher qual um desses contos que a gente falou ou um outro que você goste, tá bom? E gravar um pequeno vídeo para nós e nos enviar, tá bom? Qualquer dúvida nos procure, pode estar entrando em contato com o PV e até a próxima aula.